Diante disso, está dizendo o advogado, existe que os investigantes respeitam a decisão, porém não concordam e ingressarão no prazo legal com recurso eleitoral para que o TRE possa fazer a justiça, reconhecendo as candidaturas laranjas do Partido Avante da cidade do Lastro e, consequentemente, a cassação do mandato dos vereadores eleitos e demais envolvidos. É o que diz Dr. Francisco Carlos Meira da Silva, que também gravou um áudio aí pra gente. Traz aí, Marcelo, um áudio rapidinho aí do Dr. Francisco Carlos Meira da Silva, advogado dos investigantes. Boa tarde, Leonardo Alves, e a todos que fazem a Correio Max na região de Souza, especialmente a região do Lastro. Leonardo, saiu a decisão do juiz sobre o processo de cassação dos vereadores do Lastro, do Partido Avante. Infelizmente, o juiz foi de encontro ao parecer do Ministério Público e até o nosso pedido também sobre a cassação dos mandatos dos vereadores eleitos pelo Avante. Ele vislumbrou que não havia provas suficientes para a tal cassação. De tal forma, Leonardo, creio eu que o Ministério Público deve recorrer, mas também vamos recorrer junto ao TRE, porque entendemos que ficou patente, ficou comprovado, ficou alicerçado nos autos da investigação eleitoral, judicial eleitoral, que houve a candidatura laranja dentro do Lastro, tá entendendo? E aí vamos no prazo legal, vamos oferecer o recurso eleitoral para que a corte aqui na capital de João Pessoa, na Paraíba, possa se debruçar sobre esse processo e possa fazer justiça, reconhecendo o que o próprio Ministério Público Eleitoral reconheceu e se alinhou à nossa tese, comprovando que existiu as candidaturas laranjas das candidatas do Partido Avante. Desta feita, estaremos o mais breve possível oferecendo, e aí contamos com o Tribunal Regional Eleitoral para que possa fazer justiça aplicando a lei como deva ser. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos nós. Muito bem, tá aí o advogado, o doutor Francisco Carlos Meira da Silva. Agora nós estamos aqui também ao vivo com o doutor Lincoln Bezerra Abrantes, que é advogado dos investigados que tiveram êxito nesta ação, que é o Antônio Soares Filho, o Érico Francisco da Silva, Francisco das Chagas Tomé, o Hélio Lourenço de Abrantes, Jorgeando Abrantes de Lima, Lindomar Januário de Abrantes, Margarida Fernandes, Maria de Lourdes, enfim, Maria Margarete também, Regina Andrade, o Washington Abrantes Dantas, o Biratã Sarmento, eu acredito que esse é vereador, Renato Marcelino e Lincoln Bezerra de Abrantes. Doutor Ney, boa tarde, bem-vindo aqui ao programa Debate Paraíba. O senhor ouviu aí o que disse o advogado, né? Tem a nota, o áudio dele e a sentença. Foi dentro do que a defesa esperava, a sentença do magistrado doutor Vinícius, da 63ª Zona Eleitoral. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde, toda essa legião de ouvintes que fazem o Debate Paraíba, especialmente aos ouvintes da cidade do Lastro. Nós já esperávamos, diante de todo o conjunto probatório, Leonardo, uma sentença favorável, né, uma sentença improcedente nessa ação de investigação judicial eleitoral. E aqui quero louvar o brilhantismo do magistrado que pontuou, que rebateu cada ponto, faticamente, cada ponto indesejável aduzido nessa ação de investigação judicial, rebatendo e rechaçando cada ponto. A sentença é bem clara, a sentença
bem cristalina, a sentença não deixa nenhuma dúvida que, repito, sequer existiu indícios de candidatura laranja. A prova para a cassação, a prova para a comprovação de uma candidatura laranja, está lá na própria legislação, ela que prescreve isso, ela deve ser clara, ela deve ser robusta, ela deve ser evidente. Não deve restar nenhuma dúvida sobre essa prova. E aí, foi o que faltou no processo. Ao contrário, a defesa comprovou que realmente houve um pleito eleitoral disputado entre os vereadores, que houve pedido de voto, que houve confecção de materiais de campanha, que houve visitação, e isso foi comprovado nos autos, que houve gastos com despesas de campanha, que houve prestação de contas. Então, a prova documental, a grande prova documental acostada pela defesa, ela comprovou, foi essa prova que fez o convencimento do magistrado. E aliado a essa prova, o depoimento das testemunhas foram fortíssimos, foram relevantes. Para se ter uma ideia, Leonardo, nenhuma pessoa, nenhuma das pessoas arroladas pela parte investigante foram ouvidas na condição de testemunhas, que é um elemento de prova para o processo. Todas as pessoas arroladas pela parte investigante tiveram seu depoimento comprometido. As contraditas, ou seja, o que é a contradita? É a parcialidade da testemunha, ela foi acatada pelo juiz. O juiz afastou todas as testemunhas porque nós conseguimos demonstrar, através de prova documental, que aquelas pessoas que foram levadas para causar prejuízo aos vereadores eleitos do Lastro e aos seus suplentes estavam ali para depor com interesse próprio, com interesse na demanda. E o juiz diz isso na sentença. E uma das testemunhas, inclusive, foi bem clara e disse que tinha interesse em ver a cassação dos vereadores. Então, aliado a todo esse conjunto de provas, a declarantes que foram ouvidos com parcialidade e a prova documental, o juiz não tinha como decidir diferente. O juiz rebateu todos os pontos, porque a lei é bem clara, a prova precisa ser robusta, a prova precisa ser forte. Os indícios da candidatura laranja precisam, não deve restar evidências, não deve restar dúvidas. E foi nesse sentido que nós sabíamos, diante das alegações finais apresentadas, diante de toda a prova apresentada, que essa demanda seria julgada improcedente. Então a justiça veio e a justiça mostrou mais uma vez que a verdade, a realidade dos fatos e manteve aí os vereadores no cargo, bem como seus suplentes. Ô, doutor Ney, aqueles vídeos, eles já anexaram uns vídeos, umas fotografias também durante a campanha eleitoral, de candidato estaria com foto de outro na parede, enfim. Isso também foi rechaçado na sentença pelo magistrado? A sentença, como eu disse a você, Leonardo, a sentença foi o juízo da 63ª Zona, doutor Vinícius, de forma bem responsável, de forma inteligente, ele rechaçou todos os pontos, inclusive quanto a essa questão de mais, o juiz foi bem claro e acatou a tese da defesa. Lá não tem data, não tem hora, não tem dia, não se sabe se foi depois do pleito eleitoral, não se sabe se o candidato quis, após ter registrado a sua campanha, na metade da campanha, quis desistir ou não do pleito eleitoral. Então, não restou nenhuma prova que era na casa daquele candidato, que dia foi, não tem nenhum registro nesse sentido. Então, foi nesse entendimento aduzido pela defesa
que o juiz rebateu esses pontos, certo? Então, como eu falei para você, se não houver uma prova robusta, se não houver uma prova evidente, não existe, não tem como comprovar, até porque, Leonardo, não foi ouvida sequer uma testemunha da parte investigada. Não foi ouvida sequer uma testemunha. São todas declarantes. Todas que foram ouvidas na condição de declarante, foram ouvidas na condição de que tinham interesse no processo. E pessoas que têm interesse no processo são pessoas que não podem comprovar, que não podem atestar, que não servem para ser meios de prova no instrumento processual. Diferentemente das nossas testemunhas apresentadas, da prova documental apresentada. E aí eu pergunto a você, como é que uma mulher que já foi vereadora na legislatura passada, ela seria uma candidata laranja, se ela já foi vereadora? É uma questão aí sem lógica. Ela já foi vereadora, então ela já tinha disputado e tinha ganho um pleito. Ela foi votada. Então nós demonstramos tudo isso, as testemunhas foram lá e comprovaram que receberam a visita, que receberam o pedido do voto. Então, através de todas essas provas aí, o pleito eleitoral foi consagrado pela vontade popular, pela vontade do povo. Foi esse o entendimento do juiz e esse será o entendimento, sem nenhuma dúvida, do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor, enquanto advogado aí dos investigados que tiveram êxito aí nessa sentença, está tranquilo em relação ao que disse aí, logicamente, o advogado da parte autora da ação com relação ao TRE. Tranquilo em relação a esse recurso, você acredita que lá também o entendimento aqui do magistrado será mantido? Estamos tranquilos, Leonardo, até porque nós temos o conhecimento relativo à matéria, do entendimento do TRE sobre a questão das provas processuais, né? Então, nós já temos esse entendimento, qual é o entendimento firmado pelo TRE com respeito às provas processuais, ou seja, a ausência de comprovação, a ausência de prova robusta para que uma ação seja julgada procedente. Então, nós estamos bastante tranquilos com relação a isso, estamos preparados para fazer contra-razões, estamos preparados para acompanhar o processo a nível de tribunal.